mundo nas mãos de uma criança, porquanto é nelas que deve começar a paz. Eu quase que me atrevo a dizer que a paz no mundo terra só será conseguida quando a nova geração de crianças, muito mais adiantadas espiritualmente do que nós, os que cá estamos, com certeza só eles irão conseguir levar adiante a transformação do nosso mundo para um mundo de regeneração, onde a paz já será mais efetiva. Ainda não será total, mas será efetiva. Então vamos adiante. A maior parte dos seres humanos deseja a paz no mundo. A grande maioria. Claro que nós sabemos que há um vasto leque de delinquentes, de pessoas violentas, mas a grande maioria anseia pela paz no mundo. Podemos dizer que isto é um sonho coletivo. Não queremos guerras, não queremos conflitos originados por preconceitos ou por disputas políticas e até religiosas. Porque se nós compulsarmos a história universal, vemos, e devemos vê-lo com muita tristeza, que grande parte das guerras que existiram no mundo terra foram guerras religiosas. Guerras em nome de Deus. Como se Deus quisesse que nós nos matássemos uns aos outros. Como se Jesus não veio e não nos pediu para nos amarmos uns aos outros. Parece que não foi isso. Agora, apesar desse anseio geral, muitos nos esquecemos de um detalhe. A paz é resultado de uma construção de pessoas, grupos, comunidades e povos. Não há outro jeito de nós alcançarmos a paz. Ela nasce, antes disso, no coração de cada um de nós. E é isto que nos leva a fazer o movimento Você e a Paz. É apelarmos ao coração de cada um para que se pacifique. Então a paz tem que ser um sentimento que deve estar dentro da alma dos que desejam ver o mundo mais evoluído. E esta evolução não tem nada a ver com a tecnologia. É a evolução espiritual. É a evolução do ponto de vista moral. Há uma pergunta que é muito importante no meio disto tudo. Afinal, o que é a paz? Mas será assim tão importante saber o que é a paz? Nós achamos que sim. Não se pode possuir aquilo que se desconhece. Se eu não souber o que é a paz, eu não vou alcançá-la nunca. Então vamos falar dela. Não misturemos os conceitos. Não pensemos que nós é que temos toda a verdade em relação a conhecermos perfeitamente a definição de paz, ou a definição do que é paz. Porque alguns até confundem paz com silêncio. Outros acreditam que a paz é a ausência de lutas. Outros ainda imaginam que estar em paz significa ficar quieto, sem perturbar a quem quer que seja. E finalmente, há os que acreditam que estar em paz é ter dinheiro de sobra para viver uma vida de conforto. Será que isso é que é mesmo paz? Será que essas situações trazem mesmo a tranquilidade? Ou são apenas momentos menos conturbados? Momentos com algum conforto material? Pensemos um pouco então. Paz não é simplesmente a ausência de barulho. Muita gente faz silêncio por fora. Estão calados. Mas trazem a alma sobrecarregada de ruídos. Desejos de vingança, ódios, malquereres, desamores. E isso é um tormento.
É um tormento interno. E esse tormento vai criar a criatura completamente estressada. Ela vai entrar num stress, porque ela já é profundamente infeliz. Ninguém pode ser feliz circundando ou circulando com estes sentimentos íntimos. E quem acha que paz é a ausência de lutas e conflitos aparentes, também pode estar enganado. Quantas vezes a pessoa fica em silêncio somente porque tem medo de expressar a sua opinião, engole. Aparentemente está em paz, mas interiormente está completamente desarticulado. Ainda também vezes sem conta, a raiva fica muito bem camuflada sobre uma aparente tranquilidade. Eu estou muito bem. Sabe Deus o que está lá dentro quando se diz isto. Quem vê caras não vê corações. Isto diz a sabedoria popular. Eu posso estar a ver uma cara tranquila e o coração pode estar completamente tumultuado. O mesmo acontece com a paz também. Nem sempre o rosto expressa o que vai na cabeça ou no coração da pessoa. Em resumo, não podemos nem devemos confundir paz com preguiça, desleixo, comodismo ou até covardia. Porque quando não somos capazes de expressar os nossos pensamentos, de algum jeito, estamos transitando na covardia. A paz, então, é um estado de espírito permanente. Quem verdadeiramente vive em paz não perturba o mundo, nem se deixa perturbar pelo mundo. Essas são as almas verdadeiramente em paz. É claro que esse estado mental de completa paz é algo ainda um pouco distante da nossa realidade. Mas o nosso papel é o de nos esforçarmos-nos constantemente para alcançarmos esse objetivo. Não perturbarmos o mundo, não nos deixarmos perturbar pelo mundo. Então, se todo o processo se inicia num momento inicial, como é que nós também devemos iniciar a conquista da paz? Eu quero me pacificar. O que eu posso fazer? Vamos fazer uma sugestão. Faça como se fosse um treino diário. Um treino de autoconhecimento. Principalmente de autoeducação. Comece reservando algumas horas para si próprio. E nessas horas, faça a reflexão. Inicie fazendo um levantamento sobre todas as coisas, pessoas e situações que nos causam irritação. Primeiro definirmos o que é que nos tira a paz. Em seguida, analisamos as razões por que é que nos irritamos. Com essas pessoas ou com essas situações. E agora, que já sabemos, vamos pensar em alternativas. A alternativa de não perder a calma. Nos mantermos tranquilos. E a partir disso eu posso começar a fazer simulações mentais. Experimentando quais são os meus limites. Uma das coisas para eu conquistar a paz é eu primeiro conseguir ser paciente. Ter paciência. Conseguir manter o equilíbrio. E se fizer assim, possivelmente nós estaremos melhor preparados para quando a situação ocorrer de verdade. Treinamos, quando agora surgir a oportunidade, nós estamos mais aptos a conseguir ultrapassá-la sem nos violentarmos a nós nem a ninguém. Podemos, a partir do momento que nos sintamos capacitados, estabelecer uma meta. A meta que eu quero para começar a iniciar a conquista da paz. E estabeleço uma meta inicial. Não muito longe. Uma meta perto. E a pouco eu vou aumentando essa meta. E simultaneamente eu vou exercitar hábitos mentais positivos.
deixar de ser negativo. Eu posso ter estes hábitos bons, como meditação, boas leituras, relaxamento, músicas suaves. Tudo isso vai fortalecer a atmosfera que me circunda, me envolve e começa-me a gerar paz interior, reforçando as minhas atitudes para elas serem mais serenas e suaves. Quando esses hábitos se consolidarem, quando a serenidade já for obtida sem esforço, eu já o faço naturalmente, quando for mais fácil permanecer calmo, aí então nós já seremos fortes candidatos a nos tornarmos um exemplo para o mundo. Já nos conseguimos pacificar. E exemplo? Sim, por que não? Quem deseja a paz no mundo deve se empenhar para ser exemplo vivo dessa paz. É como uma árvore. Uma árvore que, à medida que cresce, vai oferecendo os benefícios das flores, do perfume, da cor, da sombra e dos frutos. Por isso, acreditemos, quem quer paz, nada exige dos outros. Faz a sua parte em silêncio e aguarda as consequências. Quem nós vamos ter aqui amanhã a fazer a palestra sobre a paz? Divaldo Pereira Franco. Quem é este homem? Muitos o conhecemos, outros se calhar não. Divaldo fundou e mantém uma instituição espírita chamada Mansão do Caminho, na cidade de Salvador, no estado da Bahia, no imenso país que é o Brasil. Ele já criou e educou centenas de filhos, 600 e muitos, filhos, aperfilhados em cartório, filhos, fora as outras crianças que foram acolhidas na sua instituição, que são mais de 30 mil. Crianças abandonadas nas ruas pelos seus pais, pais biológicos, ou crianças que eram vítimas da própria orfandade. Tem uma longa história, e nessa longa história de Divaldo estão registados sublimes casos de amor. E dentre tantos, há um extraordinário, em nosso entender. A história de um garotinho muito singular. Desde a mais tenra idade, essa criança, que chegou ao abrigo da mansão, essa criança tinha uma característica muito vincada, muito bem marcada. O instinto assassino. Uma criança. Ele queria matar alguém. Sempre que o contrariavam, ele fazia com as suas próprias mãozitas facas dos mais variados tipos e com os mais diferentes materiais. Vez por outra, uma das responsáveis pelas crianças entrava desesperada no escritório de Divaldo, com o menino perseguindo-a. E elas pediam ao Divaldo: eu venho-lhe pedir socorro, pois o garoto já fez outra arma e quer matar alguém. Divaldo deixava as suas tarefas por um instante, chamava-o carinhosamente, colocava-o no seu colo e perguntava-lhe: filho, o que aconteceu desta vez? E o menino falava com a respiração alterada e lágrimas escorrendo pelas faces: é que estou com muita raiva e quero matar aquele miúdo. Divaldo, usando de muita psicologia, não seja ele aluno da querida Joana de Ângeles, dizia-lhe calmamente: então vamos fazer um acordo. Eu vou ajudar você, mas por enquanto deixa a arma comigo e depois, quando eu terminar o serviço, nós iremos. O garoto aceitava a proposta, muito contrariado.
E muitas foram as vezes que ele entrou esbaforido no escritório, pedindo a Divaldo uma das suas armas, com urgência, porque ele queria matar alguém. Estas cenas repetiram-se muitas e muitas vezes durante a infância e a adolescência daquele filho rebelde. Divaldo colecionou dezenas de facas, punhais e outras armas. E um dia Divaldo perguntou-lhe porque afinal, porque é que ele desejava tanto matar alguém? E vocês ouçam a resposta de um adolescente. É porque tenho muita vontade de sentir o sangue quente escorrendo pela minha mão. Vejam como nós trazemos as nossas reminiscências de encarnações anteriores, quando transitamos no erro, sobretudo no assassínio. Quando o rapaz completou 18 anos, felizmente nunca tendo matado ninguém, pediu ao pai, Divaldo, para deixar a instituição. Queria partir, queria tomar outros rumos, outros caminhos. Divaldo chamou em particular e fez-lhe uma pergunta. Meu filho, você ainda sente vontade de matar alguém? O jovem agora baixou a cabeça e respondeu muito constrangido. Sim, eu ainda sinto. Divaldo colocou-lhe a mão delicadamente sobre o queixo, levantou-lhe o rosto para que ele o pudesse olhar bem nos olhos e disse-lhe com uma voz de tristeza: Filho, eu quero que você me prometa uma coisa. Se um dia você decidir matar alguém, peço-lhe, por tudo aquilo que seja mais sagrado para si, volte aqui e mate-me primeiro, porque fui eu que falhei na sua educação. Aquelas palavras caíram como uma bomba no coração do jovem. Dias depois, despediram-se num longo e afetuoso abraço. Os anos passaram e certo dia, Divaldo, que é um orador muito requisitado, ele estava numa cidade no interior do estado de São Paulo, onde iria receber o título de cidadão honorário, um dos muitos que ele possui. Quando alguém o aborda e lhe diz que na sala anexa ao salão, onde se realizaria a cerimónia, havia um artista plástico, famoso naquela localidade. E esse artista queria ofertar-lhe um quadro. Divaldo dirigiu-se para o local e percebeu um homem jovem, de costas, que parecia que estava guardando um quadro coberto com um pano branco. Aproximou-se Divaldo e cumprimentou, com o jeitinho dele. Olá. O moço voltou-se e Divaldo quase desmaiou de emoção. Era o seu filho adotivo, o menino das 1001 facas. Um abraço saudoso, demorado e depois a surpresa. O artista descobre a obra e quem lá estava? O rosto do seu pai estampado. O pai do seu coração. Aquele pai que com amor e dedicação conseguira transformar um instinto assassino numa poderosa força a serviço da arte, do bom e do belo. Não é à toa que Divaldo Pereira Franco é reconhecido conferencista espírita em mais de 60 países nos 5 continentes, com mais de 250 livros publicados, sendo alguns dos títulos traduzidos nas mais diversas línguas. E a Mansão do Caminho em Salvador atende mais de 3.000 crianças e suas famílias socialmente carentes, com escola, saúde, alimentação, orientação moral, todos os dias. Então é este homem que nós temos o direito, aliás, temos o dever moral de vir ouvir, porque ele é lição para nós.
Felizmente que não há só Divaldo. Outros homens extraordinários, verdadeiros missionários, têm passado pela terra para nos mostrarem a paz. Recordemos Francisco de Assis, aquele frade, aquele monge paupérrimo, pobríssimo, que considerava que tudo era seu irmão. Homens como ele, mas também animais e até coisas, porque ele dizia irmão Sol, irmão Lua. Também uma senhora, Anne Grace, moradora numa pequena cidade norte-americana, conta que durante muitos anos costumava ver os meninos da vizinhança a brincar de polícia e bandido, a brincar de guerra, como nós também algumas vezes vemos que se faz. Ela teve a oportunidade de ver aquela geração crescer e agora não mais crianças, mas homens, irem para a guerra do Vietnã. E as vozes e os gritos de comando, que antes eram de brincadeira, eram de faz de conta, tornaram-se para eles uma sangrenta realidade. Agora, o você está ferido, renda-se, era para valer. Certo dia, quando alguns garotos invadiram o seu jardim, perseguindo-se uns aos outros nessas brincadeiras que falámos, com as suas metralhadoras de imitação, a senhora Anne Grace, já com 68 anos de idade, chamou-os para junto de si. E quando todos os meninos se reuniram ao seu redor, ela falou-lhes da guerra, dos armamentos, da loucura de derramar sangue humano. Exaltou depois a paz e as suas excelentes vantagens. Convenceu-os, por fim, a abandonar as armas de brinquedo e servirem-se dos instrumentos desportivos, como bolas e outras coisas que ela havia comprado para eles. No dia seguinte, fizeram uma proclamação assinada pela senhora Anne e todos os garotos, seus conhecidos. O documento dizia o seguinte: a paz começa em nossa rua. O mundo em que vivemos seria bem melhor sem armas, com mais justiça e mais amor. E este pequeno pacto foi concluído com uma fogueira feita com as armas e as munições de brincadeira. Contemplando com satisfação o seu grupo de ex-soldados e bandidos, a veneranda senhora exclamou mais uma vez: a paz começa na nossa rua. Então nós, parafraseando a senhora Anne Grace, diríamos que a paz começa em nossa intimidade. Somente depois ela invade o lar. Só depois de nós estarmos pacificados, o nosso lar vai ter paz. Aí agora sai para as ruas, espalha-se pela cidade. E se continuar o movimento ascendente, a paz vai ganhar o mundo. A própria senhora Grace foi um exemplo disso. Se ela não tivesse sentido na alma a necessidade da paz, não teria proposto o desarmamento aos garotos. Nos dias atuais, se todos os adultos tomássemos uma sábia decisão, como a da senhora Grace, certamente o futuro da humanidade mudaria o seu rumo. Mas para isso é preciso entendermos que é uma loucura derramar sangue humano e compreender de uma vez por todas as excelentes vantagens de se viver em paz. E essa paz não é apenas a ausência de guerras, mas a paz no seu mais abrangente sentido. Então sejamos como Divaldo e a senhora Anne, sejamos co-criadores da paz, através dos nossos comportamentos. Em nome da paz, espalhemos amor aonde quer que nós vamos. Primeiro no nosso lar,
aos nossos filhos e demais familiares. Depois aos nossos vizinhos, aos vizinhos de perto de porta ou aos vizinhos um pouco mais longe de porta. Depois também ao resto dos moradores do nosso bairro ou da nossa rua. Não deixemos ninguém vir até nós sem partir melhor ou mais feliz quando for. Porque se nós estivermos em paz, nós conseguimos transmiti-la emprestando-a a quem nos busque. Sejamos a expressão viva da bondade de Deus. Bondade na nossa face, nos nossos olhos, no nosso sorriso. Bondade no nosso caloroso cumprimento, que está tão esquecido. Eu noto que quando cumprimento desconhecidos numa sala, onde quer que chegue, grande parte das vezes não recebemos de volta. E olham-nos como se nós fôssemos marcianos, homens de outro mundo. Esquecemos o cumprimento. Antigamente, que era um hábito tão lindo, nenhum homem passava por uma senhora que não se descobrisse. Tudo se perdeu. Esse gesto de carinho, esse gesto que era demonstrativo da paz que estaria na alma dessa criatura. Então vamos usar tantos exemplos de homens extraordinários que nos vieram trazer a paz. E nós os repelimos, e a grande maioria deles nós os assassinamos. Gandhi, o Mahatma, a grande alma que, com uma absoluta paz, libertou um subcontinente das garras do maior império de então, o Império Britânico, levando a Índia à independência, com um movimento pacífico de não violência. Era ele mesmo que dizia: seja você o algodão que consegue absorver o embate da violência. E esse algodão chama-se amor. Martin Luther King: eu tenho um sonho de um dia ver os homens todos irmãos. Foi assassinado também. Como nós não vamos falar de paz? Como nós não vamos acarinhar o movimento Você e a Paz? Não podemos mais. É uma oportunidade que Deus está colocando diante dos nossos olhos. Saibamos aproveitar. Não é fácil. Convidamos jornais, convidamos televisões, convidamos autoridades. Tudo é dificuldade. Não importa. Fazemos como podemos, mas fazemos. Tantas vezes faremos que um dia o movimento Você e a Paz há de ser profundamente respeitado. Porque o que nos move não tem a ver com coisa nenhuma senão o desejo de paz. E esse todos temos a obrigação de acalentar esse desejo. Só assim o nosso mundo se pacificará. Então, nesta noite tranquila, em que nós iremos fazer o descanso natural, vamos todos prometer, mentalmente, que antes de adormecermos, vamos pedir para o dia de amanhã um envolvimento muito grande na nossa cidade, para que as energias que nos acompanharem nessa marcha serena e tranquila sejam energias de absoluta paz. Convidemos os espíritos superiores a estarem connosco, a acompanharem-nos. Roguemos ao nosso anjo guardião que venha também, porque eu não tenho nenhuma dúvida que se no movimento estiverem 10 pessoas encarnadas, nós teremos 10.000 desencarnadas. Porque eles sabem, melhor do que nós, a necessidade que existe de paz neste mundo, ao qual eles sabem que vão regressar. Nós já cá estamos ligando pouco à nossa reencarnação atual,
Logo mais vamos embora, pensamos nós. Mas eles não. Eles sabem que quanto melhor este mundo agora for transformado, melhor será o mundo que os irá receber quando voltarem a reencarnar. É por isso que nós afirmamos sempre, em qualquer assembleia de encarnados, podem ser poucos, façamos o trabalho do mesmo modo, porque espíritos terão muitos, espíritos desencarnados, porque eles sabem a necessidade que têm de aprender para evoluir. Não têm o atrapalho do corpo, não têm os problemas que nós temos da materialidade, eles não têm, então estão muito mais despertos para enfrentar as coisas verdadeiramente importantes, que são as coisas espirituais. A luz que nos ilumina é a luz do conhecimento. E isso eles sabem. Eles não querem velas, não querem nada disso. Eles querem aprender aquilo que verdadeiramente os fará espíritos lúcidos e bons. Então, para amanhã, querido Jesus, abençoa-nos a todos. E que possamos, depois de amanhã, sentirmos-nos tranquilos, serenos, com a nossa consciência absolutamente tranquila que fizemos o possível. Que Jesus nos abençoe.